Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, do versículo 41 ao 44, fala da oferta da viúva pobre. Jesus, assentado diante do gasofilácio, ele estava observando as pessoas que chegavam e depositavam ali o seu dinheiro, as suas ofertas. E chegavam muitos ricos e depositavam grandes quantias. Quando chegou ali uma viúva e ela depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante, Jesus, vendo aquilo, ele chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo que esta viúva, ela depositou muito mais do que todos aqueles que chegaram aqui e depositaram os seus dinheiros. Pois muitos ricos que depositaram, eles depositaram o que sobravam, mas esta viúva não. Ela depositou tudo o que ela possuía. Ela depositou todo o seu sustento. Jesus, quando ele chamou os discípulos para mostrar isso, não, e falar disso para os discípulos, é porque aquela viúva, ela tinha chamado a atenção de Jesus. Enquanto muitos chegavam ali ricos e depositavam grandes quantias, aquela viúva não. Aquela viúva de um coração não preso ao que possuía, nas suas dificuldades, ela depositou tudo que ela possuía nas suas mãos. Naquela época, as viúvas eram muito, era da classe, né, dos vulneráveis, porque as viúvas naquela época, se elas não tinham um familiar ou amigos que pudessem protegê-las ou estender as mãos, elas poderiam até viver como indigentes, sem teto, sem condições próprias para nada. Naquela época, as viúvas, elas não chegavam nem a obter financeiramente aquilo que um escravo conseguia. Assim você entende, né, o quão difícil era a vida de uma viúva. E ela pegou tudo que ela possuía, tudo que ela tinha, apenas 2 pequenas moedinhas correspondentes a um quadrante. E essas 2 pequenas moedinhas correspondentes a um quadrante equivale um pouquinho a mais do que 15 centavos de dólar. Assim você imagina, um pouquinho a mais de 15 centavos de dólar. O que são 15 centavos de dólar? Nada. Nada, não dá para você fazer nada. E não foi o valor dela, do dinheiro que ela possuía nas suas mãos. Porque você pode dizer assim: o dinheiro dela vai servir para quê? O que será feito com essa quantia? Nada. O fato não é o valor que ela depositou, mas o que ela possuía no coração. Ela tinha um coração reconhecedor de tudo que ela existia dentro dela e na vida dela vinha de Deus. Ela sabia reconhecer, ela tinha um coração sincero, ela tinha um coração reconhecedor de que Deus era a maior fonte dela, era o sustento dela. Sabe, muitas vezes a gente vai encontrando, né, nas nossas vidas, no nosso dia a dia. É muito bom você correr atrás, é muito bom você ser alguém que luta, que sua de verdade para adquirir. Mas infelizmente tem muitas pessoas que não sabem não reconhecer que o que ela tem não veio da força do braço dela, mas veio de um Deus que todos os dias é Ele que nos dá esta força para poder correr atrás. Sabe, a palavra do Senhor fala lá no livro de Deuteronômio, não? Tem uma passagem lá, um versículo que fala mais ou menos assim, dizendo assim, que quando o Senhor não estava levando o povo no deserto, não, depois que tirou eles do Egito, e eles estavam caminhando no deserto, e o Senhor sustentando eles com tudo, não deixando faltar nada, com sustento, fez sinais, prodígios, maravilhas, e o povo ainda se lamentava do que Deus tinha, né, feito para eles, abriu o mar vermelho, fez tudo para eles, e eles mesmo assim ainda se lamentavam com Deus, reclamavam com Deus. E aí tem um versículo lá que fala assim, que o Senhor diz assim para eles, que não sejam vocês a dizer que vocês obtiveram isso pela força do braço de vocês. Sabe, a gente tem esse costume de querer achar que o que nós temos veio da força do nosso braço.
e a gente em nenhum momento sequer a gente consegue entender que da força do nosso braço a gente não consegue obter nada. Se não for Deus a fazer, nada a gente pode ter. Você pode ter alguém que te ajude, você pode ter um excelente funcionário ou funcionários, você pode ser muito determinado, inteligente, cheio de garras, você pode ter marido, esposa, amigos, parentes, você pode ter pessoas ao teu redor que te ajudam, mas mesmo assim, o que você adquiriu não foi da força do seu braço, mas veio de Deus. Veio do poder de Deus, veio da bondade de Deus, veio da graça de Deus. Sabe, essa passagem relata que muitos ricos, eles depositaram ali o seu dinheiro, as suas ofertas. E diz que em grande quantidade, porém naquela grande quantidade depositada, ainda não era um valor que mexeu com o coração de Jesus, mesmo que a quantia fosse enorme, não mexeu com o coração de Jesus, porque quando eles depositavam ali o que sobravam, tipo, eles realizavam tudo que eles queriam, né, do dinheiro, das posses que eles tinham, eles realizavam tudo que eles queriam, investiam no que eles queriam, mas Deus era o último da lista, eles iam deixar lá em oferta o que sobravam daquilo que eles já gastaram, depositaram, investiram, fizeram. E na sobra, como se mais ou menos assim, né? Coloca a mão no bolso e diz, deixa eu ver o que eu tenho aqui. E o que eu tenho aqui é isso. Eu vou colocar isso, vou depositar isso no gasofilácio. Pronto, é isso que eu vou dar para Deus. Quer dizer, a sobra, depois de ter realizado tudo, o que sobrou entregou para Deus. Já aquela viúva não. O que ela possuía, apenas aquelas 2 pequenas moedas, era o sustento dela. Talvez ali ela não tivesse mais nenhuma possibilidade de comprar um alimento, de fazer algo, né, com aquelas pequenas moedinhas que era o seu sustento. Mas mesmo assim, um coração completamente quebrantado, um coração completamente reconhecedor de quem Deus é, ela depositou tudo e ficou sem nada. Ela entregou tudo. Se a gente for imaginar que uma viúva naquela época era tão vulnerável, ela não tinha um sustento, ela não tinha ninguém por ela, se ela não tivesse um familiar por ela, um amigo por ela, para poder protegê-la, estender as mãos. Quando ela depositou aquelas suas moedinhas ali, certamente aquela mulher, talvez, ela saiu dali sabendo, Senhor, agora é contigo. Eu estou nas tuas mãos, como eu sempre estive, mas agora mais do que eu nunca estou nas tuas mãos. Mas mesmo assim, ela entregou, ela deu tudo que ela possuía. E a questão nem é o dinheiro, a questão é o que nós carregamos no nosso coração. A questão é o que está preso no nosso coração. A questão é quanto de dentro do nosso coração a gente pode olhar para Deus e dizer, Senhor, eu sou completamente dependente do Senhor. Senhor, todas as minhas fontes, todas as minhas riquezas, os meus valores, tudo que eu tenho em quantidade, Senhor, nada disso vem de mim. Eu posso ter me esforçado, eu posso ter me dedicado, mas eu sei que tudo isso veio da sua mão poderosa, veio do seu favor. Porque se o Senhor não tivesse me dado a saúde para eu adquirir isso, eu não teria. Ou se o Senhor não tivesse usado de graça, de um modo que eu tivesse essa condição aqui, Senhor, eu não poderia fazer nada. Primeiramente o Senhor, o reconhecimento e a gratidão que tudo que eu tenho vem do Senhor. E ai de mim se também não fosse o Senhor. Sabe, esse pequeno vídeo de reflexão é para isso. Quando se fala dessa passagem dessa viúva, que ela era muito pobre, ela era muito pobre de verdade, e ela entregou tudo que ela tinha para o Senhor, e quando faz a comparação com aqueles ricos que eles davam para o Senhor, as sobras, né, do que sobrava, né, do que eles tinham nas suas riquezas, e eles davam o que sobravam, fica aquela pequena reflexão de quanto nosso coração está preso nas coisas materiais e de quanto nosso coração a gente pode olhar e saber reconhecer que o que nós temos vem de Deus e tudo o que acontece vem de Deus.
a passagem não é para falar de dinheiro. Essa passagem é para falar de um coração reconhecedor. Um coração que, independente de ter muito ou ter pouco, saber reconhecer que vem de Deus. Nenhuma fonte que seja de riqueza, que seja de inteligência, que seja de obter coisas materiais. Tudo vem de Deus, é tudo dele, é tudo para ele e tudo volta para ele. E quando a gente entende que vem de Deus e que nada nós possuímos senão pela bondade de Deus, enquanto nós não reconhecemos isso, Deus, ele é o último da lista. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar e a gente reconhece com muito ou com pouco que é Deus e tudo vem dele, o que eu possuo vem dele, o que você possui vem dele, e coloca Deus em primeiro lugar, pode ter certeza que você vai chamar a atenção de Jesus. Jesus vai olhar para você igualmente como ele olhou para esta viúva. Ele ficou tão surpreendido com esta viúva que ele chamou os discípulos para mostrar ela e mostrar a atitude dela para os discípulos, para poder dizer para eles: olha só, em verdade eu vos digo, ela deu muito mais do que todos os que passaram aqui e depositaram no gasofilácio, pois ela depositou tudo que ela possuía. O que essa mulher possuía? Nada. Uma quantia zero, insignificante, sem valor. Mas o mistério, o segredo estava no coração dela. Quando a gente tem um coração que a gente sabe que é Deus na nossa vida e que tudo vem dele, a gente chama a atenção de Jesus. Jesus olha pra gente de um modo especial, como ele fez com esta viúva. Eu quero pedir ao Senhor em uma pequena oração aqui, para que a gente possa ter um coração reconhecedor. Senhor, que hoje o que eu tenho vem do Senhor. E Senhor, e por mais que hoje eu possa estar como esta viúva, também o mínimo ou nada que eu tiver eu também dou para Ti, Senhor. Que a nossa oração seja essa todos os dias e colocar o Senhor em primeiro lugar. A palavra do Senhor diz que colocai o Senhor em primeiro lugar e o seu reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se a gente coloca Deus e o seu reino em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas. Porque o Senhor, ele sabe muito bem que um coração que coloca ele no seu devido lugar, que é o lugar de primazia, que é um lugar só dele, o Senhor, ele vai ter muito mais prazer de olhar para ti todos os dias e dizer: olha, eu vou continuar te abençoando mais ainda naquilo que você corre atrás, naquilo que você todos os dias se acorda, nos teus sonhos, nos teus ideais, nas tuas metas, nos teus projetos. Eu vou te beneficiar, eu vou te dar mais recursos ainda, pois você me colocou em primeiro lugar. Eu estou em primeiro lugar nessa lista. E como esta viúva dessa passagem, que o seu coração possa ser assim e que o meu coração também possa ser assim. Deus, em nome de Cristo Jesus, abençoa, Senhor Deus, cada coração, cada vida que passar por este pequeno vídeo, Senhor Deus. Ô Senhor, ensina tanto a mim como a todos nós, Senhor Deus, a termos um coração grato e reconhecedor, um coração sincero como o desta viúva, Senhor. Ela era pobre, ela não tinha nada para te dar, mas do que ela não tinha, mesmo assim ela te deu o tudo, porque naquelas 2 pequenas moedinhas ela entregou o coração dela. Todo o coração dela a ti, Senhor Deus, colocando o Senhor em primeiro lugar na vida dela. E que assim sejamos nós, Senhor Deus, todos os dias contigo, te colocando em primeiro lugar nas nossas vidas e reconhecendo que tudo que nós possuímos vem do Senhor e tem que voltar também para o Senhor. Abençoa, Senhor Deus, multiplica e prospera sobre a vida de cada uma das pessoas que passarem por este vídeo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que você seja abençoado pelo poder e a graça de Deus, em nome de Cristo Jesus.